Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, feliz sábado a todos vocês, espero que vocês tenham uma boa semana, né? E na companhia do Papai do Céu, dos Santos Anjos. Agora chegou aquele momento especial de nós estudamos junto a Santa Escritura para nós ouvir a voz de Deus e o Espírito Santo nos conduzindo para nós compreender aquilo que Deus quer que nós aprendemos para andar nos caminhos do Senhor, né? Estou um pouquinho meio rouco, estou um pouquinho gripado, mas faz parte também. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós reunir no Teu santo dia, como Teus filhos, como os amigos, como família, para nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente com os Seus santos anjos, o Espírito Santo conduzindo, nos dando entendimento dos altos céus. É o que nós te pedimos, agradecido em nome de Jesus. Vocês já podem pegar a Bíblia de vocês, vai lá no livro de João, capítulo 3, no versículo 19. João 3, no versículo 19. Nós estamos estudando, esse estudo que nós estamos fazendo é andar na luz, como ele andou. Ele quem? Jesus. Jesus, ele veio aqui, muitos falam, não, mas ele era Deus. Sim, Jesus era Deus, mas ele veio nesse planeta Terra para pagar a nossa dívida. Ele não usou o poder divino para nos dar um exemplo para nós, para nos dar um ensinamento para nós também andar. Então, João 3, versículo 19, assim, porque são condenados que não vê para a luz. Condenado aqueles que não andam pela luz. Condena por quê? Porque a pessoa rejeita. Mas aquele que anda na luz, ele tem um privilégio. Assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. A luz veio ao mundo. Que luz é essa? Jesus. Jesus falou assim, eu vim para que era meus e os meus me rejeitaram. E o ser humano, muitos ainda continuam rejeitando Jesus. Muitos acham que o mundo é muito melhor do que andar nos caminhos de Deus. E o Papai do Céu, com aquele amor, com aquela misericórdia, Ele nos vai dando a oportunidade todo dia para nós poder voltar atrás, arrepender das coisas erradas e andar nos caminhos dele. Para não acontecer isso, falou o julgamento, julgar. Por que esse julgamento? Vocês sabem o que é um julgamento? É esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. As obras do ser humano é má. O ser humano por si mesmo, ele é complicado. Mas quando ele deixa o Espírito Santo trabalhar, e Deus mostrando o caminho, o Espírito Santo conduzindo, Jesus ali falou, filho, eu já paguei as dívidas, converte, eu estou aqui de braço aberto, aí as coisas voltam, é tudo melhor. É o caso de vocês que estudam comigo, porque vocês querem andar nos caminhos do Senhor. Ainda continuando no João 3, mas agora no versículo 21. João 3, versículo 21. Aqui nos fala, se alguém está realmente buscando a verdade, que fará? Você está buscando a verdade? Se alguém está buscando a verdade, que jeito nós buscamos a verdade? Todos os fins de semana, todo sábado que nós estudamos, mas eu espero que vocês, no correr dos dias da semana, também estão estudando a Escritura, né? Porque a palavra de Deus, ela renova cada manhã. Cada manhã Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. E aqui ele fala assim, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque é feita em Deus. Quem pratica a verdade. Aqui para não usar mentira, para não usar calúnia, para não fazer coisa errada. Eu já falei em outro estudo, mas eu vou dar uma repetidinha aqui para nós. Por isso que Deus falou, lembra-te. É bom sempre a gente lembrar. Deus deixou escrito lá no livro de Deus, lembra-te. Então, porque a tendência do ser humano é esquecer. E aí, o pecado entrou no planeta Terra
modo de cobiça, modo de inveja, ganância, mentira e falsidade. Foi tudo isso que Lúcifer fez lá no céu. Ele teve inveja de Jesus, ele cobiçou estar no lugar de Jesus, ele planejou fazer o trono dele acima do trono de Deus, ele sendo um ser criado, querendo ser mais do que o Criador, e ele usou mentira com os outros anjos, por isso que uma terça dos anjos caiu com ele aqui. Mentira, falsidade. Meus queridos, muito cuidado com isso. Quando você vê muito tititi, não dá muito ouvido para isso não, tá? Não dá muito ouvido não. Ou busca uma fonte para ver se aquilo que está falando se é verdade. Porque às vezes o cara fala que é uma letra A, quando chega em outro lugar ela já está na letra F. E dali ele vai para o fim do ABC. Só aumentando, só aumentando. Cuidado com o tititi, a falsidade, a mentira, a ganância, a cobiça. Esse é muito perigoso. Foi isso que fez um ser criado, um ser bonito, maestro de música, tinha um poder sobre os anjos, que ele fazia o coral, mas ele não ficou contente com aquilo que ele tinha. Ele cobiçou o lugar de outro. Ele cobiçou o lugar de Jesus, né? Então, você vê como é que a mentira, a ganância, a cobiça, a inveja, ela causa. E o que ele faz nesse planeta Terra? Que o ser humano continua mentindo, que o ser humano continua com ganância, que o ser humano com defamação, que defamou Deus, falou que Deus não era amor. Então, o ser humano continua. E aí Jesus vem, paga uma dívida e fala: meus filhos, volta para trás. Eu paguei a dívida. Anda na luz como eu andei. Agora vocês abrem o livro lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 11 e 12. Ele fala assim: que serão por fim levados os que rejeitam a luz e a verdade. Que será o fim daqueles que rejeitam a luz e a verdade? Por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de que sereis julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Aqui Deus não é que Deus pôs a presa andar errado, não. Aqui fala assim, mas eu vou falar para vocês. Deus fala: você quer isso? Deus é tão amoroso conosco que Ele deixa você livre para escolher. Que bom que vocês escolheram estudar a palavra de Deus. Que maravilha que vocês têm no coração de vocês querer aprender a andar nos caminhos do Senhor. Porque Deus não obriga ninguém. Ele mostra a verdade, o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, jamais eu lançarei fora. Se nós vai até Jesus, Ele não deixa nós para outro lugar não. Só se nós quiser, que Deus não obriga, deixou livre. Então, aqui fala, Deus deixou livre. Você quer fazer isso daí? Você faz. O problema é, depois você não vem falar que eu fui um Deus e muito injusto. Então, aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, o amor e a verdade é essencial. E a passagem de hoje nos diz que, se não amamos a verdade, o Senhor nos entrega a mentira, e Ele enviará um engano poderoso para que creia na mentira. Não é que Ele permite, eu quero deixar bem claro que isso aqui é o seguinte: Deus fala: você quer, meu filho? É isso que você quer? Eu deixei você livre para escolher. Eu deixei um livre-arbítrio para você. Então, se você está querendo isso, depois, se você não arrepender, não vem querer falar que eu não dei oportunidade. Deus nos dá oportunidade todo dia. E a nossa oportunidade quando que é? Hoje, agora. A oportunidade é nesse momento, porque o ontem é passado. Amanhã não pertence a nós. O momento é agora. Ainda lá, agora em Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 11, o apóstolo Paulo ora para que Deus torne os cristãos merecedor do seu chamado. Aqui o apóstolo ele faz uma oração.
Deus, eu estou orando para os meus irmãos, para este povo, amolecer o coração, vir na luz do Senhor, né? Então ele fala, para atender o chamado. Qual é o chamado que Deus está fazendo? Para nós andarmos no caminho dele, para nós estudar a Santa Escritura, para nós poder andar, é um chamado de Deus. E pela mensagem central que devemos perseverar na graça e o poder de Deus que nos capacita. Vamos repetir essa palavra, é muito interessante nós aprender a buscar, né? Pela mensagem central, central, a Bíblia, a palavra de Deus, centro, né? Que devemos perseverar na graça e no poder de Deus que nos capacita. O versículo foca em 3 pilares práticos para a vida cristã. O primeiro, ser digno da vocação não significa salvação por mérito humano, mas sim viver uma vida que corresponde a um chamado de Deus. Viver uma vida de obediência e nos ouvir o chamado do Papai do céu. O segundo, ser testemunho fiéis, mesmo em meio à dificuldade. Às vezes você está com alguns problemas, mas não desista, seja fiel, um testemunho de Deus. Por isso que Jesus falou, vocês são a minha testemunha. Nós somos a testemunha de Jesus através do estudo da Santa Escritura. Né? Ele falou para os discípulos, quando ele estava indo para o céu, vocês ficam aí na casa de vocês em Jerusalém, até receber o poder do céu para pregar o Evangelho. E aonde? A todo mundo, começando por Samaria e até os confins da terra. Né? O terceiro, realiza todos os bons propósitos. Deus não apenas salva, mas opera ativamente em nós milagres para que os desejos de fazer bem se concretizem. Deus permita fazer assim, ele coloca, vocês querem aprender, meu filho? Eu vou capacitar vocês, eu vou dar para vocês aprender, para vocês andar, né? E aqui ele então fala assim, o apóstolo da luz o oposto da luz, são as trevas. O oposto da verdade é o quê? Mentira, para quem rejeita a luz. A verdade só resta as trevas. Se você não quer andar na verdade, não quer andar na luz, você vai andar na mentira e vai andar nas trevas, né? O erro, aí não vai querer culpar Deus, né? Algumas vezes, representando nas Escrituras como envia aquilo que ele permite que aconteça. Deus permite, está vendo? Ele não manda, ele permite. No livro de Salmo, capítulo 81, no versículo 12, se vocês acharem difícil voltar um pouquinho, que o nosso tempo está correndo, pega mais ou menos no meio da Bíblia. O livro de Salmo está mais ou menos no meio das Escrituras, tá? Eu não vou dar página, porque às vezes as páginas não se batem de uma Bíblia com a outra, mas está mais ou menos tudo elas no meio das Escrituras. Então, Salmo 81, versículo 12, ele fala assim, e pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, andaram nos seus próprios conselhos. O versículo traz consequência da tormesia do povo em não ouvir a voz de Deus, mostra que quando o ser humano insiste em rejeitar a vontade divina, Deus pode permitir que ele sofra as consequências das suas próprias escolhas. O Senhor dos Exércitos, bem como bem-aventurado o homem que tem poder a sua confiança. Bem-aventurado o homem que confia em Deus, no poder de Deus. Aqui não é que Deus manda assim, não, você não quer andar no meu caminho, então você vai sofrer, você vai ser isso, Não é isso que Deus faz. Deus deixou eu livre, deixou vocês livres para escolher. Que benção que vocês estão escolhendo estudar a palavra de Deus para andar nos caminhos de Deus. A consequência do erro do ser humano. Vamos pôr para uma lei de trânsito. Você tem uma lei de trânsito. Você está numa cidade, tem um farol, que é onde ele te fala que você pode passar, que você tem que parar, você que tem que esperar. E você entra no farol vermelho e tem uma correção com outro carro e bate ali. Quem que é culpado? Foi quem colocou o farol ali? Não.
Foi você que não obedeceu à lei. Nas estradas, a velocidade X e você quer andar 2x. E lá na frente tem um radar, lá na frente tem um guarda rodoviário, manda você parar e te multa, em muitos casos prende teu carro. Toma a tua carta. Quem que é culpado? É o guarda que está lá ou você que desobedeceu? A lei fala que embriagado, para quem bebe, não pode ter volante. E vocês que bebem, não é o caso de você estar estudando a Escritura, espero que não. Vocês que bebem, pegam um volante, a polícia para, faz e toma a tua carta de motorista. É a polícia que é culpada? Você. Assim é a lei de Deus. Deus colocou uma lei, porque Deus é justo, Ele é amoroso, para você andar nela. E você desobedece e vai para outros caminhos. E lá na frente acontece algumas coisas. É Deus que é culpado? É você que desobedeceu. Só uma pessoa que desobedece. O Papai do Céu preocupa com cada um de nós todos os dias, todos os momentos. Então, quero deixar um abraço para vocês. Continue estudando. Até o próximo estudo e vamos aprender junto aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Até o próximo. Um abraço a todos.